Terminou o Vasco versus Flamengo no Maracanã e faltou isso aqui pro Vasco sair hoje com os 3 pontos e quebrar esse tabu de vencer o Flamengo. O Vasco teve oportunidades para ganhar o jogo, mesmo você pegando, claro, e colocando um time do Vasco com muitos desfalques para o jogo de hoje. E ainda perde o Robert Renan no meio da partida. Mas em contrapartida, o Lucas Oliveira, que entrou no decorrer do jogo, fez um bom jogo. Ele não comprometeu, conseguiu fazer cortes importantes. Então assim, se a gente não tiver o Robert Renan no jogo contra o Bahia, provavelmente vai voltar o Lucas Freitas. Mas o Lucas Oliveira fez um ótimo jogo. Eu já quero iniciar o vídeo aqui destacando. E faltou esses detalhes para o Vasco vencer o Flamengo no jogo de hoje. Primeiro, esse gol que o Vasco leva do Flamengo era uma partida equilibrada, 10 minutos de jogo, os dois times ainda se estudando, o Vasco tentava ficar um pouco com a bola, o Flamengo outra hora tentava ficar um pouco com a bola, mas o Flamengo já havia percebido que o Vasco veio jogar com a linha muito alta. O Vasco veio fazer uma média pressão com bloco alto de marcação, não era uma pressão em muitos momentos, o tempo todo, mas o Vasco estava com seu bloco de marcação mais alto, compactando o seu time, acreditando realmente que tinha uma linha de zaga mais rápida, então conseguiria recuperar essas bolas do Flamengo nas costas. E realmente o intuito do Vasco era forçar o Flamengo a esse chutão ou recuperar essa bola nos duelos por baixo. E o Flamengo percebeu isso, o Flamengo logo começou e passou assim o jogo todo tentando lançar bolas nessa última linha do Vasco. Assim saiu o primeiro gol do Flamengo, um lançamento que era pro Bruno Henrique, No caso, o Léo Jardim, no meu modo de ver, sai mal do gol nessa primeira bola, ele até afasta, dá o soco, mas ficou a sensação de que talvez ele poderia ter agarrado a bola, poderia ter feito algo melhor naquele lance. O Everton Cebolinha percebe que o Léo Jardim ainda tá voltando pro gol, não está completamente bem posicionado e ninguém do Vasco foi abafar o Cebolinha. Se alguém ele vai abafar, talvez ele tentaria recuar essa bola e recomeçar a jogada. Então ele faz a finalização, que é muito boa, a bola pega no travessão. O detalhe é, quando essa bola bate no travessão e vem para os dois jogadores do Flamengo tabelarem, e aí depois sai o cruzamento do Emerson Royal pro gol, o Vasco demora muito a tirar o espaço, o Vasco deixa o Flamengo fazer o cruzamento. O Nuno Moreira não vai tão firme assim nessa bola, o Emerson Royal consegue o cruzamento, e aí o Bruno Henrique, que nem era para estar jogando, diga-se de passagem, jogador envolvido com manipulação de cartão amarelo, mas só no Brasil que essa vergonha acontece, o Bruno Henrique se antecipa ao Robert Renan, esse é o estilo do Bruno Henrique, de ser um centroavante realmente muito ligado, ele se antecipa ao Robert Renan, faz a finalização, aí sim o Léo Jardim vai muito bem na defesa. Mas nesse momento que tá sendo a finalização do Bruno Henrique, a defesa do Léo Jardim, a zaga do Vasco dorme, o Cuesta e o Robert Renan ficam olhando, e assim, cara, parece que é muito falha deles, mas é coisa de 1 milésimo de segundo, que o Carrascal sai na frente e consegue fazer o gol. Ele estava mais atento ao rebote, o rebote também saiu muito em cima, ali na pequena área o Flamengo faz 1-0 muito cedo na partida. Mas o legal foi que tudo bem, o Flamengo passou ali uns 5 minutos trocando passes, sem ser muito perigoso, rondando a área ali do Vasco, mas o Vasco se recupera no jogo. O Vasco tenta se impor, mesmo hoje, volta a repetir, com muitos desfalques. Você pega que o Vasco tá jogando com o menino Barros, que hoje fez uma partida excelente, o moleque jogou muita bola, foi muito bom nos desarmes, e hoje com a bola no pé não cometeu erros, conseguiu acertar passes, foi muito bem realmente o Barros, e você tá jogando com o Hugo Moura, que em tese são jogadores de mais marcação. Então tava faltando um Jair, um Tietchan, um desses jogadores com maior refino técnico para prender mais o Vasco no campo de ataque. Esse seria o ideal, até mesmo o Thiago Mendes. Mas o Vasco não se acovarda, o Vasco vai pro jogo. O Vasco tem primeiro uma bola de escanteio, que o Rossi faz uma defesa absurda, e aí são os pequenos detalhes. A cabeçada do Puma Rodrigues, a defesaça do Rossi, a bola bate na trave, cara, e volta pra fora do gol. Às vezes, se o Vasco tivesse um dia com um pouquinho mais de sorte, quando o Rossi defende, essa bola bate na trave e entra no gol. E aí no rebote, o Flamengo consegue afastar. Faltou alguém do Vasco ali mais atento no rebote para marcar o gol. De realmente acreditar que essa bola seria um cabeceio perigoso para uma possível defesa do Rossi, ou algo assim do tipo, para depois aproveitar o rebote. Ninguém do Vasco acreditou. Esse é um detalhe importante. Mas o Vasco hoje foi muito bem nessa bola parada. E com certeza foi algo que o Diniz treinou durante a semana. A bola parada ofensiva, tanto a defensiva quanto a ofensiva. Porque o Flamengo é muito forte nessa bola parada no ataque. Hoje o Vasco conseguiu em muitos momentos se defender bem, e as bolas paradas no ataque do Vasco estavam muito bem executadas. As cobranças de falta, as cobranças de escanteio. O Vasco já era melhor na partida, já dava uma abafa no Flamengo, já começava a gerar mais perigo, circular a área. O detalhe desse gol do Vasco contra o Flamengo primeiro, o Diniz com certeza treinou muito essa jogada de escanteio, treinou muito essas jogadas de bola parada durante a semana. E aí vem toda a qualidade do Felipe Coutinho para bater na bola, a batida dele é muito boa, já é lá no segundo pau, é uma bola que ela viaja demais, mas ela começa a descair mais rápido e engana o Rossi. O Rossi acredita que
essa bola vai vir um balão e ele vai conseguir encaixar, mas na verdade não, essa bola vai fugindo do controle do Rossi e ele fica no meio do caminho, e aí o Ryan vai muito bem, né? Ele consegue subir muito mais do que o Carrascal sem cometer a falta, e o cabeceio do Ryan é sacanagem, cara. Que pedrada, que paulada de cabeça, executando o movimento do cabeceio da maneira certa. O Ryan muitas vezes tem chance de cabeça porque ele é alto, se posiciona bem, mas ele não estava executando bem o movimento do cabeceio. Parece que nessa semana ele treinou e já obteve resultado. O Ryan é um atacante que é rápido, ele é forte, ele tem uma boa qualidade técnica, tem uma boa definição cara a cara com o goleiro, e eu sempre cobrei muito ele evoluir esse jogo de cabeça. Ele evoluindo esse jogo de cabeça, ele vai se tornar um baita atacante, valoriza ele muito mais ainda no mercado. Golaço de cabeça do Ryan. Para quem diz que não existe golaço de cabeça, tem sim. E depois que o Vasco empata o jogo, o Vasco continua o primeiro tempo melhor do que o Flamengo. O Vasco ronda mais a área, cria mais situações que geram perigo ao gol do Flamengo, e o Vasco começa a não ser ameaçado. Mesmo perdendo o Robert Renan por um choque de cabeça por concussão, o Lucas Oliveira, né, entra muito bem no jogo. Ele consegue brecar o jogo do Bruno Henrique. O Vasco perde nessa saída por baixo em alguns momentos. Claro, o Robert Renan tem muita qualidade, perde nessas inversões que o Vasco tentava para o Paulo Henrique, muitos momentos vai pegar ele livre no 1 contra 1 contra o Ayrton Lucas, mas o Lucas Oliveira entrou bem, fez um bom jogo, não comprometeu, pelo contrário, foi importante em momentos para o Vasco não levar o gol. Já no segundo tempo, depois de o Vasco ter feito um primeiro tempo melhor do que o do Flamengo, foi, nossa, o Vasco jogou muito esse primeiro tempo, mas já era melhor que o Flamengo. Um detalhe para a marcação que fazia adiantada ao Vasco. Vocês repararam que no jogo o Hugo Moura estava saltando muito no Alan para tirar esse conforto dele de construir, e o Vasco forçava muito o Flamengo a esse chutão. O Coutinho encaixava no Danilo, o Verratti encaixava mais no Léo Ortiz, e o Hugo Moura subia para encaixar já no Alan e tirar esse espaço, tirar esse conforto, ele receber essa bola de costas. Porque se o Rossi tocar essa bola para ele de costas, o Hugo Moura pode saltar e recuperar essa bola. E o Barros fazia um papel muito importante também de ocupar os espaços no meio de campo do Vasco, nesse encaixe de marcação. O Vasco subia ali e obrigava o Flamengo a chutão. O Flamengo não estava conseguindo vencer essas bolas no primeiro tempo. No segundo tempo até conseguiu vencer algumas, mas não foi um fator determinante. Só no primeiro gol do Flamengo. No segundo tempo, o Vasco cansa. Isso assim, ficou claro essa sensação de cansaço do Vasco, por mais que o Ryan é um jogador muito forte. O Andrés Gomes, que entrou no lugar do Nuno, que acabou saindo lesionado, né? Detalhe, o Bruno Henrique lesionou o Nuno Moreira. E aí no segundo tempo, o Vasco cansa. Em um momento, o Flamengo realmente pressiona mais, começa a colocar seus jogadores em tese, né, titulares, entre o Arrascaeta, entre o Pedro, entre o Samuel Lino, entre o Vinha. O Flamengo vai povoando mais o seu time com mais jogadores com refino técnico. O Flamengo pressiona o Vasco, não era uma pressão tão efetiva assim, é mentira quem te falar que era. O Vasco até suportou bem, mas foi um curto período no jogo que o Vasco ficou sem saída de contra-ataque. O jogo, o Flamengo até tem algumas oportunidades, mais por bobeira da zaga do Vasco em alguns momentos. Mas o jogo muda novamente quando o Diniz abre mão do Coutinho e do Verratti e viu que não dava, não tinha condições, os caras estavam muito cansados, já não são jogadores rápidos, não tem essa característica do contra-ataque. E aí você muda, você coloca o Matheus França para jogar por dentro ao lado do Ryan, puxa o Andrés Gomes para cair pela direita e quem vai jogar pela esquerda é o David. Mudou o jogo, o Vasco entra de novo na partida, adianta a sua marcação novamente, volta a marcar pressão e força o Flamengo ao chutão. Vocês vão ver no segundo tempo vários momentos que o Flamengo errando lançamentos, errando essa bola quebrada lá para frente e o Vasco ficando com essa bola e tentando construir novamente. E aí o Vasco tem uma grande oportunidade com o Matheus França, que ele mesmo cria uma jogada que eu sempre falo que o Matheus França é um moleque que quando ele pegar a confiança e o ritmo de jogo, ele vai ser muito importante pro Vasco, porque ele tem força, tem habilidade, ele bate com as duas pernas, ele é destro, bate muito bem de esquerda, defesaça do Rossi. Em muitos momentos do segundo tempo, esse jogo tava aberto lá e cá, então ficava no mano a mano os atacantes rápidos do Vasco contra a defesa do Flamengo já mais cansada, e o Vasco tava conseguindo levar vantagem, criar perigo ao Flamengo, tava muito perigoso o jogo pro Flamengo, no finalzinho ficou até mais perigoso pro Flamengo do que pro Vasco, e o juiz também, né, terminou o jogo faltando 10 segundos com o Vasco no campo de ataque, era o último ataque do Vasco, só Deus sabe se sairia gol, se não sairia, a probabilidade era de não sair, mas e se sai? Você não pode terminar o jogo antes. Mas muito bom o jogo do Vasco, esses detalhes foram determinantes. O Vasco poderia ter ganhado, até se eu acho que se o Diniz substitui antes, até eu acredito que se o Diniz substitui antes, o Vasco teria mais oportunidades ainda, talvez, para vencer esse jogo contra o Flamengo. Assim foi Flamengo versus Vasco no Maracanã. É sempre um jogo muito pegado, né? Hoje não teve briga, não teve confusão, isso é um lado muito positivo, né? O jogo hoje foi mais disputado na bola, por mais que esse juiz atrapalhe a partida em muitos momentos, eu acredito. E aí o gol do Flamengo, finalização do Everton Cebolinha.
O Vasco demora muito a reagir, tanto para abafar o cruzamento, olha só, tanto na hora do rebote. O Cuesta dorme um pouquinho e aí o Carrascal consegue aproveitar a oportunidade de marcar o gol pro Flamengo. Jogo grande, cara, como é um Vasco e Flamengo sempre, é definido nos mínimos detalhes. É muito difícil nessa bola. Porque o rebote ele sai muito sai dentro da pequena área, né? Então é difícil. Geralmente o atacante ele espera mais esse rebote do que o zagueiro em muitos momentos. Mas fora esse lance aí, o Cuesta fez uma partidaça. A gente tem que destacar isso. Ele jogou muito bem o Cuesta. Calmo, com a bola nos pés, técnico, no alto, ganha na maioria das jogadas, apesar de não ser um zagueiro de tanta estatura assim. Ele tem muita impulsão e corta essas bolas. E dá pra gente perceber a qualificada que ele dá na zaga do Vasco. O Vasco começa a reagir no jogo a partir desse chute do Ryan. A partir desse chute do Ryan, o Vasco começa a ir mais pro campo de ataque, começa a povoar mais, rondar mais a área do Flamengo. E aí essa finalização do Ryan, que passa com um certo perigo, não foi tão perigosa assim, mas passou com um certo nível, sim, de perigo. Cara, o Bruno Henrique não ter recebido cartão amarelo nesse lance é sacanagem. Olha a falta que ele faz no Moreira por trás. Falta que, inclusive, tira depois o Nuno do jogo. Então, assim, a arbitragem é muito fraca no futebol brasileiro. E o Bruno Henrique, queira você ou não, mas ele é um jogador em muitos momentos maldoso na partida. O Vasco já tem essa oportunidade com o Puma, que é um cara bom nesse jogo aéreo. Defesaça do Rossi, a bola explode na trave. Jogada do Paulo Henrique muito perigosa, que o Ayrton Lucas comete a falta tática. Se ele não comete a falta, era um lance que o Nuno tava entrando livre no segundo pau e é difícil de você aguentar pegar depois o Paulo Henrique na corrida depois que ele tá na frente. Essa jogada foi muito interessante porque o Vasco atraiu o Flamengo, quebrou a pressão do Flamengo e saiu jogando. Coutinho bate essa falta com um certo pouquíssimo nível de perigo, né? Realmente a bola subiu muito, não é a posição que o Coutinho gosta de bater falta. Essa bola já é muito perigosa do Vasco para a área. O Verratti estava entrando ali livre no segundo pau. Se essa bola passa, né? Mas o Emerson Royal cortou e aí não foi pênalti realmente. A bola pegou na barriga dele, né? Mas já era o Vasco rondando mais a área do Flamengo até o gol do Ryan. Muito bom. Muito boa a cabeçada do Ryan, né? Calma, calma. O Barros ali mandando calar a boca. Subiu muito o Ryan, cara. É um jogador alto, tem 1,85 m de altura. Ele tem que aproveitar mais essa estatura para marcar mais gols de cabeça. Vai ficar muito mais difícil você marcar essa jogada aérea do Vasco com o Verratti e com o Ryan. Você não tem mais só se preocupar com o Verratti. Tem o Ryan, que pode te causar perigo. Essa bola do Gumura, cara. Se ele rouba essa bola aí, provavelmente seria gol, né? O Rossi ainda teve a sorte quando a bola bateu no pé dele, ela não voltou pro Gumura, voltou para ele mesmo, né? Mas é um Vasco corajoso, marcando pressão. Há quanto tempo a gente não via um Vasco e Flamengo com o Vasco sendo corajoso, jogando, criando mais, sendo mais perigoso. Qual foi o lance do Flamengo do primeiro tempo? Só aquela bola. No segundo tempo o Vasco já tem essa chance perigosa. O Ryan tenta o cruzamento no Verratti por pouco, cara. O Felipe Coutinho tava livre no segundo pau e ficou na bronca, porque o Coutinho tava muito livre. Se ele consegue dar esse cruzamento com um pouco mais de efeito no segundo pau, talvez o Coutinho marcasse lá de cabeça. Mais uma jogada de perigo do Vasco. Aí, no caso, é o Verratti que cabeceia essa bola para a defesa do Rossi. O Vasco foi muito bem nessa jogada de escanteio, bola parada. O Flamengo vai ter essa chance com o Saul. Esse aqui foi um lance que o Vasco se complicou sozinho na saída de bola. O Léo Jardim dormiu. Você não pode dormir, cara. O Flamengo marca muito pressão. Ele dormiu, o Flamengo rouba a bola. Próximo do gol. O Saul bate muito bem, né? Essa bola, mas explode no travessão. Tentativa de cabeça do Danilo. Essa bola passou sem perigo para tiro de meta do Vasco pela linha de fundo. Essa bola aqui o Vasco, cara, é o que eu falo. O Vasco às vezes se embanana sozinho na zaga. Esse lance aqui era pro Léo Jardim ter saído do gol. A bola era toda dele na pequena área. Primeira, depois que ele deixa o Samuel Lino cabecear. Era toda essa bola do Léo Jardim. Ele deixa essa bola viva dentro da área. E o Lucas Oliveira foi muito bem. Porque se ele não toca antes na bola, o Pedro Toque faz o gol. Aí ele foi a chance mais clara do Flamengo na partida, fora o gol do Carrascal. Então, se você pegar a entrevista do Léo Ortiz no final do jogo, é uma entrevista mentirosa. Ele falou que o Flamengo teve muitas possibilidades de gol. É mentira, a gente tá vendo aqui pelos melhores momentos da partida, cara. É mentira. E aí o Vasco tem essa chance com o Matheus França. Boa defesa do Rossi.
De esquerda, o Matheus França meio que surpreende, né? Ele tira bem essa bola. Olha só, do Alan. Defesaça aí do Rossi mais uma vez. Um jogo equilibrado, mas que eu volto a repetir. O Vasco teve mais chances para sair vencedor do que o Flamengo no final das contas. O Vasco foi com mais perigo ao campo de ataque, por mais que o Flamengo tenha tido mais a bola, se você pegar nas estatísticas. Aí se você quer sacanagem, isso aqui é muito falta, né? Isso aqui é muito falta. Isso aqui é muito falta, cara. Fizeram um sanduíche do Ryan e o juiz não marcou nada. Aí o Ryan vai pra indignação. Porra. Porque ele sairia de cara pro gol. O juiz sabe que se ele marca a falta ali, ele tem que expulsar o jogador do Flamengo, porque o Ryan sai de cara pro gol. E seria uma falta muito perigosa pro Vasco. Essa chance aí do Pedro. Mas o Lucas Oliveira cortou bem a bola. Até bate na mão dele, mas bateu primeiro na outra parte do corpo dele, né? E aí não é pênalti. Bateu antes na coxa, na perna, a bola subiu um pouquinho aí. Vai ser isso, cara. Vai terminar o jogo. O jogo foi bom no final das contas. O Pedro tem essa chance aqui absurda. A saca do Vasco é o que eu falo. Às vezes dorme de uma forma que não dá pra entender, cara. Os dois zagueiros, um fica olhando ali pro outro e nada. E foi isso. Empate, 1-1. Um bom jogo do Vasco coletivamente. Hoje, pelo menos, os jogadores, além de qualquer outra coisa, jogaram com muita vontade, com muita gana pra vencer o jogo. Infelizmente, a vitória não veio. E é isso. Eu fico nessa abração do frentista com nós e fui.